E aí, pessoal? Então agora vamos para a parte boa, como eu chamo, que é o momento que a gente coloca em prática tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que a gente fez uma revisão acerca dos conteúdos mais básicos. Agora é a hora do pega para capar, a hora que a gente tem que efetivamente colocar em prática todos os nossos conhecimentos. Nós fazemos uma análise muito complexa dos princípios e eu volto aqui a dizer para vocês, vamos ver agora na prática, o quanto é importante ter esse conhecimento principiológico bem apurado para resolver as questões. Separei algumas questões para a gente estudar. A primeira delas é a questão 69 do concurso da OAB, o exame agora 25º, que foi feito em 2018. Qual é a questão? O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, ou seja, no corpo da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa. Lá do crime de estelionato, o cara apresentou uma documentação falsa. E essa documentação foi, aqui ó, utilizada como instrumento da prática do crime de estelionato com as de Mateus. Após ser citado, o acusado, Mateus, procurou um advogado e esclareceu em sigilo, nesse diálogo com o advogado contratado, que realmente foi o autor do crime de estelionato. Esse é o caso. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer a Mateus que, então, nós vemos aqui um textinho, uma história fática, prática, não é aquela questão puramente decorativa, é uma questão, como quase todas da OAB, que te traz um contexto fático e te pede uma decisão também muito prática, uma tomada de decisões muito prática. Nesse caso aqui, vamos ver quais são as possibilidades que a questão nos coloca. A linha A, deverá, então, o acusado Mateus, foi ao advogado e o advogado, sob o ponto de vista técnico, afirmou a ele que ele deverá realizar o exame grafotécnico, seguindo as determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece no direito processual penal o princípio da verdade real. Essa seria a primeira possibilidade. Puxando um princípio que nós estudamos há pouquíssimo tempo atrás. Vamos ver a segunda possibilidade. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até o momento de seu interrogatório. Ou seja, ele não precisa fazer o exame até chegar o momento de seu interrogatório. Ocasião em que deverá fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que com assinaturas diferentes daquelas tradicionalmente utilizadas por ele. A linha B da questão diz que ele pode deixar de realizar o exame até o interrogatório. Ali, a partir daquele momento, ele deverá obrigatoriamente fazer esse exame. O que diz a linha C, Canadá? Deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o princípio do indúbio pro società. O que nós estudamos? Estudamos o princípio, mas do indúbio pro real. O princípio do indúbio pro società a gente vai comentar daqui a pouquinho. E a letra D, poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. Vamos lá resolver essa questão então, tentando aqui para vocês aplicar algumas questões de interpretação da questão. Sempre importante interpretar a questão. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus. Nós temos então uma denúncia pelo crime, artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato. Quem é o acusado, o denunciado? Mateus, um T. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe o quê? O 171, que é o crime de estelionato. No teor da denúncia, o Ministério Público afirmou ou solicitou que, em razão dos indícios
de que Matheus cometeu o crime de estelionato, quer que o Matheus realize exame grafotécnico, que é um exame pericial, é uma prova pericial prevista no nosso ordenamento jurídico, que dizem respeito à verificação das assinaturas, para ver se aquele documento falsificado foi efetivamente produzido pelo acusado Matheus. Então, na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de um exame grafotécnico, que é uma prova pericial, para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa. O Matheus, que é o acusado, recebeu aquela situação, olhou, deve ter se desesperado com o oferecimento da denúncia, com a requisição para a produção daquele exame, foi ao escritório de advocacia procurar, uma defesa técnica, que nós já conversamos. Então, foi lá procurar uma defesa técnica, conversou com o seu advogado e o advogado, então, colocou algumas situações aqui. Vamos ver qual que é a colocação certa. Poderia o advogado dizer ao Matheus que ele deveria realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe foram realizadas, já que prevalece no processo penal o princípio da verdade real? Não. E vamos interpretar aqui a assertiva. Deverá realizar o exame grafotécnico. Aqui nós já temos aqui, deverá aqui, duas vezes deverá. Deverá realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe foram realizadas, já que prevalece no processo penal o princípio da verdade real. Errado. Não prevalece no processo penal o princípio da verdade real, como nós já conversamos em aula. O princípio da verdade real, ele existe, mas ele nunca prevalece sobre o processo penal. A busca pela verdade, se lembra que eu falei para vocês, a busca pela verdade no processo penal brasileiro deve seguir as garantias do réu e o devido processo legal. Então, o princípio da verdade real não prevalece nunca. A linha A, errada. A linha B, o Matheus poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico até o momento do seu interrogatório, ocasião em que deverá fornecer padrão para o exame. A resposta está errada. Por quê? Não muda nada na aplicação do princípio da presunção da inocência e na previsão do princípio da ampla defesa, que nós já conversamos aqui. Olha o princípio que se aplica aqui nessa questão, Princípio, vou botar só a extensão, não vou botar o artigo. Princípio da ampla defesa. Porque do princípio da ampla defesa, nós temos o quê? O direito à não autoacusação. O direito de não produzir prova contra si mesmo. E aqui, ele pode se recusar a realizar o exame não só no início do processo, mas durante todo o processo. Ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Vocês querem colher minha assinatura? Sim, mas eu não vou colher a assinatura. E isso pode se estender por todo o processo. Então, a linha B, errada. Errada. A linha C, deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o princípio do indúbio pro societatis. Errado. Porque esse princípio aqui do indúbio pro societatis, vocês só vão analisar esse princípio quando nós falarmos do tribunal do júri, do processo do tribunal do júri e do juízo de pronúncia. Daí a gente fala da exceção do indúbio pro societatis. Mas, como nós já estudamos, o princípio que prevalece de regra é o princípio do indúbio pro réu, do princípio do favor rei, ou princípio do indúbio pro réu. Mas esse princípio aqui não se aplica nessa situação prática. Não é, esse princípio não tem nada a ver. A linha C, ela está induzindo a pessoa que está prestando o exame a erro. Ela está induzindo aquele que está fazendo o exame, o examinado, chegar e marcar a questão errada porque leu ali o indúbio pro societatis. É uma pegadinha a linha C. E por fim, a linha D.
poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. É essa que está correta. É a linha D que está correta. A omissão dele, a negativa de fazer o exame, não pode ser interpretada como uma confissão dos fatos, porque ele tem o direito à ampla defesa, que é o direito de não produzir nenhuma prova contra si. Essa é a solução da questão. Vocês podem ver então que daria para responder essa questão tranquilamente com aquela aula dos princípios que nós conversamos. Foi uma aula preparada para solucionar questões como esta do artigo, a questão 69 do exame 25 da prova da OAB de 2018, perdão.